Querido Deus, amado Pai do céu, obrigado, Jesus, uma vez estamos aqui, Senhor, mais uma semana de oração, nos concedeste, Pai. Não vai ser, Senhor, uma semana de oração na igreja, Senhor, mas estaremos na sua presença, em nossos lares, Senhor Deus. Senhor Jesus, abençoa, Senhor,
a cada um, Senhor, neste momento que está assistindo essa semana de oração. Senhor, possa tocar no coração de cada um de nós, Senhor, abençoar, Senhor, cada um, Deus. Nos ajude, Senhor, nos protege, nos guia, Deus. Abençoa cada um, Senhor. Querido Deus, te pedimos, Senhor, que essa epidemia possa acabar, Senhor, que possamos voltar para a igreja, para nos reunir, Senhor, com os irmãos, confraternizar, Senhor, para que nossa vida voltar, Senhor, ao normal, Deus. Tome tuas mãos, abençoa cada um de nós, as bênçãos que pedimos, agradecendo por todos, agora, todos sempre. Amém. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero e espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero e espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados, seus planos não podem, Senhor. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Que o Senhor Jesus possa falar no seu coração através desse louvor nesse momento. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não
ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para qualquer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. E nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Já não é mais tempo de sofrer, de caminhar sem qualquer direção. Já não é mais momento de esperar. Tempos virão em que a palavra do Senhor não vais achar. Procurarás em todo lado e não acharás. Enquanto é tempo, abrace a cruz. É tempo de graça, é tempo de paz, momento de esquecer o ódio e sentir o amor. A graça é pra todos, mas custou um grande preço. A graça é Cristo e se resume no amor.
dizia Salomão que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Eu sei, o tempo não cura tudo, mas o tempo vai passando e vai soprando coragem para enfrentar os novos caminhos que a vida traça. Vai ter dias bons, vai ter dias maus, mas o mais importante é que nós temos Cristo para todos os dias. Não é tempo de desistir, é tempo de se render, de experimentar um poder só encontrado na graça de Deus. E essa graça, quando nos encontra, nos faz ver paz, amor e esperança, onde não se via sentido algum. E calma, apenas aceite, e a graça dele encontrará você. É tempo de mostrar amor ao seu irmão e dissipar as trevas pra dar lugar à luz. Tristezas pra trás, é tempo de abraçar Jesus. É tempo de graça, é tempo de paz, momento de esquecer o ódio e sentir o amor. A graça é pra todos, mas custou um grande preço. A graça é Cristo e se resume no amor. A graça é Cristo e se resume no Amor. Já não é mais tempo de sofrer. É isso aí, curta esse vídeo, compartilhe e até a próxima. Olá, querida igreja, querida juventude, igreja adventista em Marataízes, igreja do Jacarandá, clube de jovens bons amigos, mais uma vez, mais um encontro, mais um momento dessa semana espiritual, essa semana jovem que estamos vivendo juntos, aprendendo um pouco mais sobre o reino de Deus. É claro, eu prefiro com certeza participar de semanas de oração presencial, esse era o meu maior desejo. Eu amo, gosto, acredito em semana de oração, gosto de fazer semana de oração. Essa é uma semana de oração diferente, atípica, mas ela não poderia deixar de acontecer. Nós precisávamos ter este encontro especial com Jesus e que bom que vocês tiveram esta iniciativa e que o nosso Santo Deus continue falando ao seu coração. Minha oração é que você esteja entendendo os temas que estão sendo apresentados, que decisões estejam sendo tomadas e que você escute a mensagem e permita Deus falar com você como se fosse um recado dele para a tua vida, recado de pai para filho, momento espiritual em que Deus tem condições de falar ao nosso coração, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Daqui eu tenho clamado a Deus para que abençoe vocês aí também e estamos à disposição sempre, tá bom? Só antes de nós entrarmos no tema de hoje, nós temos um tema muito importante hoje. Como sempre, vamos falar sobre a Palavra de Deus e o tema das Palavras de Deus sempre é muito importante para nós. Mas eu queria falar com você de dar uma dica. Na verdade, lançar um desafio para essa juventude animada e forte. Nós temos, durante esses últimos tempos, vivido momentos específicos relacionados à pandemia. Muita gente está ficando em casa. E uma coisa me preocupa muito, porque nós estamos gastando muito tempo com coisas que não agradam na nossa vida espiritual. A gente ainda não entendeu a seriedade do tempo que nós estamos vivendo, de que estamos de fato próximos à volta de Cristo e precisamos nos preparar, precisamos ter este encontro semanal com Cristo, precisamos clamar o batismo do Espírito Santo diariamente e precisamos muito estudar a Bíblia. Então, assim, o meu chamado para vocês, amigo, é aproveitando essa semana de oração, a gente começar a afastar um pouco de nós aquilo que nos afasta de Deus e estarmos mais próximos da palavra dele. Eu sei, tem gente que fala assim, pastor, eu não gosto muito de estudar a Bíblia, eu não tenho muito prazer em estudar a Bíblia. Existem várias ferramentas necessárias para que você consiga entender. Eu quero dar um desafio aqui, quem sabe você consiga fazer aí essa semana e possa te ajudar nessa caminhada. Em vários lugares que eu já passei fazendo semana de oração, eu oriento sobre este projeto e muitas pessoas estão sendo ajudadas por esse projeto e eu acho que vai ser bem legal se você conseguir participar também, tá? Você sabe que a igreja lançou
alguns anos atrás, um projeto chamado Reavivados por Sua Palavra. Esse é um projeto bem interessante, é um projeto mundial, onde você lê a Bíblia um capítulo por dia. Então não tem desculpa, é um capítulo por dia. São 5 anos para você conseguir ler a Bíblia inteira. Eu sei, é desafiador, mas a ideia é que você não leia. Porque tem gente que faz ano bíblico todo ano, mas não absorve, porque está lendo ali de maneira superficial. Então a igreja entendeu que se nós conseguíssemos ler pelo menos um capítulo da Bíblia bem lido, a gente com certeza ia ter um crescimento espiritual muito mais forte, teria muito mais êxito para nós. Então assim, essa semana eu queria incentivar você a voltar a estudar o Reavivados por Sua Palavra. A gente está estudando aí o livro de Provérbios e tem sido muito legal. E aí geralmente, deixa eu dar uma dica para vocês, eu sempre gosto, quando vou estudar o Reavivados, da gente utilizar a Bíblia do lado de um caderno. Você pega um caderno aí, eu tenho aqui um caderno, e aí com esse caderno eu vou anotando algumas coisas que eu acho importante da minha leitura, porque afinal de contas eu não estou só lendo, eu estou estudando, eu quero ouvir a voz de Deus aqui, é a mente de Deus revelada a nós. Então quando eu pego a palavra do Senhor, eu olho para ela e vejo Deus falando comigo, é isso que você precisa entender. E ver o que Deus tem para dizer para você quando você lê este texto. Então assim, eu quero incentivar você a pegar um texto bíblico que você gosta. Se você não quiser fazer o Reavivado, você lê o livro de João, lê uns Salmos, lê o livro de Daniel, sei lá, o livro que você quiser, o livro que você goste. Quero incentivar você a pegar este livro e quero que você, ao ler este capítulo, escolher um capítulo pelo menos que você leia por dia, ou 2 ou 3, quantos vocês quiserem, mas pelo menos um, pegar este capítulo e responder num caderninho aí do seu lado, junto com a sua Bíblia, pelo menos 4 perguntas. Anote aí. Pega um papel e caneta e anota. Anotei aqui para mostrar para vocês. 4 perguntinhas que eu gostaria que vocês respondessem quando você terminar de ler o texto. Primeira, qual que foi o meu versículo bíblico favorito? Depois que você leu esse capítulo, qual versículo deste capítulo você mais gostou? Então esse aqui é um primeiro ponto. Segundo ponto, o que você entendeu deste capítulo? Então anota lá. Eu li o capítulo, Provérbios 5. Qual que é o meu versículo favorito? Eu leio todos, tem vários que eu gostei, mas eu vou escolher um que eu mais gostei. Aí eu anoto. Eu mais gostei do versículo tal. E geralmente eu escrevo o versículo ali para não esquecer, para decorar. Depois, o que eu entendi? O que esse capítulo, qual que é o objetivo desse capítulo? O que esse capítulo queria dizer? Qual que era a ideia do autor quando Deus o inspirou para escrever este capítulo para nós? Aí eu venho para a terceira pergunta. O que esse capítulo falou comigo? Porque uma coisa é o que o autor queria dizer. Existe um contexto histórico. Aqui eu não estou fazendo uma exegese. O objetivo não é você saber no original. O objetivo aqui é você ver o que de fato você aprendeu espiritualmente com esse texto. Então, o que o versículo falou com você? Qual foi o recado de Deus para esse versículo? E aí vem a quarta. Qual a decisão que eu tomei baseado neste versículo? Entendeu? Então, assim, quando eu responder essas 4 perguntas e escrevê-las no caderno, amigo, ela vai trazer uma ênfase tão mais profunda sobre o que de fato é o estudar a palavra de Deus e vai te mostrar muito mais, de maneira muito mais pessoal, quais são os propósitos de Deus ao estudarmos de maneira muito específica a sua palavra, tá bom? Então acho que vai ser bem legal aí você ter essa experiência. Quero convidar você para essa semana passar por isso. Então vamos lá, só repetindo. Qual o versículo favorito? O que você entendeu? O que esse texto falou com você? E qual a decisão que você tomou? No tema de amanhã, nós vamos pegar um capítulo na prática aqui, vamos fazer isso juntos para a gente poder melhorar aí a nossa espiritualidade e o estudar da palavra de Deus através desses versículos. Combinado? Muito bem. Então pega a sua Bíblia comigo agora e vamos meditar hoje no livro de Lucas. Lucas, capítulo 19. Lucas 19, quero ler com você a partir do verso 1, mais uma história conhecida. Não estou trabalhando histórias desconhecidas. Tem uma semana de oração só sobre histórias desconhecidas, coadjuvantes é o nome da semana de oração. Um dia quem sabe eu faço a semana para vocês aí. Personagens desconhecidos da Bíblia, que eu gosto de estudá-los também. Porque se estão ali, Deus tem um propósito para nos mostrar, né? Mas esse personagem conhecido, amigos, tem muito a ver sobre o reino que nós estamos estudando. E a história dele fala muito sobre quem Cristo é. Sobre a maneira como Cristo participa. Esse tempo atrás eu visitei um rapaz, a família me procurou pedindo para que eu visitasse porque ele estava extremamente depressivo. Era um menino novo, mas que entrou numa depressão tremenda, estava angustiado, vivia dentro de um quarto escuro,
A família fez de tudo para poder ajudá-lo e ele não conseguia sair dessa situação. E aí eu fui visitá-lo para conversar com ele. E aí conversando, consegui ali ter um pouquinho de liberdade para conversar com ele, para falar com ele. E aí achei interessante porque no meio da conversa eu entendi um pouco de qual eram as suas angústias. Eu entendi que esse jovem, ele não tinha uma visão muito clara sobre quem era Deus, e isso tinha trazido uma angústia muito grande para ele. Ele era de uma outra igreja pentecostal, e essa igreja mostrava Deus de maneira tão negativa que trouxe para ele uma ideia de um Deus vingador, de um Deus justiceiro, de um Deus que castiga. E ele tinha um medo tão grande do castigo de Deus, e ele se sentia tão inferior porque Deus iria castigá-lo por causa dos erros que ele cometeu. Ele era um menino, não sei nem quais eram esses erros que ele cometia tanto, mas ele tinha um medo tão grande desse castigo de Deus. A única coisa que ele tinha mais medo era dessa visão negativa de Deus. Eu li para ele essa história. E na hora que eu terminei de ler a história, ele estava chorando e dizendo assim: pastor, é esse Deus que eu sirvo? Eu falei, na verdade é esse Deus que você tem que servir. Às vezes nós temos visões negativas de como que Deus nos trata, e isso tem feito muito mal para nós. Nós precisamos conhecê-lo melhor. Deus é maravilhoso, a sua palavra é incrível. Precisamos estudar a palavra direito para conhecer melhor a Deus, e precisamos reconhecer mais quem é esse Senhor Todo-Poderoso, né? Queridos, o livro de Lucas, capítulo 19, conta um pouquinho sobre a história de Zaqueu. Zaqueu, no livro de Lucas 19, diz assim, verso 1. Entrando em Jericó, ele atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que eles se hospedaram com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. História conhecida, Zaqueu, um homem de pequena estatura que queria ver Jesus. O que essa história tão conhecida tem para nos ensinar, e a gente pode tirar aqui lições? Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Primeiro, você já tomou alguma decisão pelo qual você se arrependeu profundamente depois de ter tomado ela? Algo que você escolheu aí sim, que você pensou que seria o melhor. Geralmente nós não tomamos decisões querendo errar, né? É difícil encontrar alguém que fala assim: não, eu quero tomar essa decisão porque eu sei que eu estou errado. Não, a gente toma decisões querendo acertar. Mas muitas vezes nós olhamos para algumas decisões que tomamos e temos muita angústia porque a gente tomou essa decisão. Se a gente pudesse voltar atrás, talvez você teria pensado nisso. Outra coisa, outra pergunta. Você já sonhou com algo que você lutou muito para alcançar, que você sempre teve uma ambição muito grande, mas na hora que você alcançou, você percebeu que não era exatamente isso que você esperava? Você sonhou tanto com algo, você se imaginou tanto lá, você clamou tanto por algo, mas na hora que você chegou nesse algo que você tanto esperava, você percebeu que era exatamente diferente daquilo que de fato você poderia viver e deveria viver. Pois a história deste homem, Zaqueu, era mais ou menos isso. É a história de alguém que sonhou com algo, que queria uma vida melhor, mas que depois percebeu que não era muito bem assim. Que esses bônus que ele tanto queria, teve muitos ônus, e os ônus foram pesados demais. Diz um historiador que a nossa vida é a junção, a luta entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Nós queremos e queremos tanto algo, e na hora que nós alcançamos aquilo que nós tanto queríamos, já não tem mais esse valor todo, tanto, e nós já começamos a pensar em outras coisas. Eu quero tanto um carro tal, e na hora que a gente luta para ter o carro, a gente já quer o melhor. Eu quero tanto o tal smartphone, mas na hora que a gente alcança esse smartphone, a gente já está pensando em outros, em outra marca, no novo lançamento, porque assim, nós queremos algo, mas na hora que nós alcançamos, nós percebemos que nós precisávamos de outra coisa. Interessante ser humano, né? Eu só vou mostrar para você, veja,
Zaqueu, ele era um judeu que se vendeu. Rimou, né? Mas é isso mesmo. Zaqueu era um judeu que se vendeu. Ele era um homem que vivia a sua vida ali religiosa, era um judeu, mas acabou sendo comprado pelo Império Romano. Vou explicar. Os publicanos naquele tempo, as pessoas que eram responsáveis por cobrar impostos, eram pessoas que eram da nacionalidade ali de Jerusalém, mas que tinham sido vendidos para Roma. Porque Roma tinha que cobrar impostos, mas eles queriam pessoas pessoas que de fato conhecessem os judeus para cobrar os impostos o máximo que podia, para que ninguém pudesse ficar sem ser cobrado, para que todas as pessoas fossem conhecidas. Então, geralmente, os imperadores romanos mandavam ali oficiais para recrutar alguns judeus que queriam ser publicanos e ganhar uma porcentagem sobre os impostos, mas poder cobrar. Zaqueu foi um desses. Ele foi meio que comprado, acabou se colocando ali para poder cobrar impostos até abusivos perante pessoas que eram da sua própria linhagem e, infelizmente, ele acabou se vendendo, porque é aquela ânsia, né? Uma vida melhor, uma circunstância melhor, uma nova oportunidade, uma nova vida, ser rico, a ideia de você ter muitos recursos, de comprar o que quiser, mas ele acabou que esqueceu que o dinheiro não compra talvez a felicidade e a paz. E depois que ele conseguiu se tornar rico, diz o texto, uma consciência pesada. Sabe por quê? Porque ninguém gostava de publicano. Na verdade, publicano só podia andar com publicano. Ninguém gostava de alguém que tinha se vendido. Ninguém gostava de um traidor. A esposa de Zaqueu não podia andar com outras mulheres. Tinham que andar apenas com a esposa de publicano. Os filhos dos publicanos tinham que estudar junto com outros filhos de publicanos, porque não se era aceitável na escola você ter um publicano ao seu lado ou um filho de publicano ao seu lado. Amigo, era uma vida isolada. O que adiantava? Esse recurso todo que ele alcançou de maneira até, em alguns aspectos, ilícita, porque ele acabava roubando muitas vezes pessoas que precisavam dos recursos, mas por causa de uma ânsia, de um anseio, de algo que ele queria tanto. Eu sei, você também tem sonhos, mas tem hora que a gente precisa parar para pensar nesse sonho. Eu acho que essa pandemia tem que nos fazer olhar, talvez, para a nossa vida e pensar o que nós estamos sonhando para nós. O que nós esperamos para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa jornada, e começar a pensar um pouco mais sobre se é exatamente esse o sonho que vai nos fazer feliz ou não. A Bíblia diz, aonde está o meu tesouro, ali também estará o meu coração. A gente precisa parar para entender isso. Agora, infelizmente, às vezes nessa ânsia de conseguir buscar a felicidade, a gente chega num ponto em que a gente não é feliz. E Zaqueu não era feliz. Até que ele escuta falar de Jesus. E ele fica curioso para saber quem é esse Cristo. Quem é esse Jesus que tem passado e feito milagres e tem feito coisas incríveis acontecer. Zaqueu, ele passa por uma experiência tão interessante, porque ele começa ali a observar a Cristo e ele falou assim, eu não posso perder essa chance, eu não sei quando que eu verei esse Jesus de novo. E ele resolve subir numa árvore para poder ver Jesus passar, e ali naquele encontro Jesus presta atenção naquele homem e o convida para que Jesus pudesse entrar de fato na sua casa. Nós conhecemos a história, não é esse o objetivo, chamar aqui os detalhes da história. Eu quero tirar algumas lições sobre a história de Zaqueu para a nossa vida hoje. Eu separei 3 para a gente terminar hoje nossa mensagem. 3 lições que eu tiro dessa história de Zaqueu e que pode ser tão importante para a minha vida e para a sua vida também. Primeira lição. A primeira lição que eu tiro dessa história, amigos, é nunca perca a fé na mudança. Vou repetir para você. Nunca perca a fé na mudança. Acredite na mudança. Acredite que nós podemos ter a nossa vida transformada. De que ninguém foi longe demais que não possa ser alcançado por um Deus que transforma vidas. Não acredite nesta voz que fala ao seu ouvido dizendo que você não tem valor, que você não pode recomeçar, que você não pode ter a sua vida transformada, que você não pode reconstruir, restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado no seu coração. Não acredite nesta voz. A mensagem de Zaqueu vem mostrar que enquanto você tiver esperança de poder chegar à presença de Cristo, amigo, Cristo terá muita alegria de receber você. Ninguém vai à presença de Jesus e volta de mãos vazias. Ninguém. Todos que vão à presença de Cristo, amigo, podem sim ser transformados pela presença dele. Amém? Você precisa acreditar nisso. E quando você for à presença de Cristo e viver ali ao lado do Senhor, acredite de que Ele pode fazer coisas incríveis para você.
Sabe, muitas vezes nós somos nossos próprios inimigos, porque nós não acreditamos mais em nós. Não acreditamos que o nosso casamento pode ser melhor, não acreditamos que o nosso emprego pode ter uma reviravolta, não acreditamos que a nossa vida espiritual pode ser transformada. Achamos que o nosso pecado ele foi longe demais e nos levou para longe demais de Deus. Queridos, olha, ninguém foi tão longe que o Senhor não possa trazer de volta. Acredite, tenha fé na mudança. Deus ele tem condições de mudar e as mudanças que você às vezes espera no outro precisa começar em você. E na hora que essas mudanças começarem em você, a sua vida terá muito mais significado, terá uma vida com certeza muito mais feliz. E infelizmente algumas coisas, como na vida de Zaqueu, pode atrapalhar esse processo de mudança. Talvez uma das coisas que mais atrapalha o processo de mudança são questões do passado. Muitas vezes quando nós queremos mudar, a gente pensa assim, poxa, olha o que eu fiz lá atrás, eu não tenho condições de mudar, olha o que já aconteceu. A vergonha te impede muitas vezes de você passar por esse processo de mudança. Zaqueu, muitas vezes, ele pensava, poxa, eu posso ser uma pessoa diferente, mas como é que as pessoas vão me ver? Eu que sento aqui, que naquela época eles chamavam as cadeiras dos publicanos de cadeira da vergonha, eu que sento aqui nessa cadeira da vergonha, que já me vendi para ser esse publicano, como é que eu posso ter uma vida agora aceitável na sociedade? Talvez quando ele olhava para as decisões que ele fez lá atrás, ele não conseguia ver perspectiva na frente. Amigo, esqueça talvez um pouquinho o retrovisor e olhe para esse para-brisa, Deus tem algo enorme para você. É claro, a gente precisa olhar às vezes para trás, até para ver o que Deus já fez para você lá atrás, mas não esqueça que o que Deus tem reservado para você no futuro é muito melhor do que você tem para viver na sua história hoje. Então não tenha medo da mudança. Outra coisa que pode impedir muitas vezes as pessoas de querer mudar é a própria multidão. Não foi a multidão que impedia Zaqueu de ver Jesus? Pois é, a multidão às vezes nos impede a mudança. A gente tem muito medo do que as pessoas vão falar. Tem muito medo do que as pessoas vão dizer. E amigos, olha, se a gente for levar sobre o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, a gente não vai fazer nada, a gente não vai mudar nada, a gente não vai conseguir aproveitar a presença de Cristo de maneira nenhuma. Chegamos no momento da história deste mundo, amigo, em que precisamos muito começar a observar mais como Deus nos vê, mais do que as pessoas nos veem. Muito mais importante do que aquilo que você acha que as pessoas têm de ideia sobre você, é como que Deus enxerga você. Como que Deus pensa a tua vida, como que Deus espera que você de fato seja. Tenha fé na mudança, mas não permita que nada impeça que você seja transformado por Deus. Essa é a primeira lição que eu tiro aqui dessa história tão importante, história de Zaqueu. A segunda lição que eu tiro dessa história é: Cristo vê você. Amigos, essa história é extraordinária. Cristo vê você. Deixa eu trazer 2 exemplos. Você já se sentiu a pior pessoa do mundo? A Bíblia fala de um outro publicano que também se sentia a pior pessoa do mundo. O nome dele, Levi Mateus. E diz o texto que ele ficava observando Jesus e queria, de alguma forma, ter a experiência que a presença de Cristo pode oferecer. E diz que enquanto ele estava sentado ali na mesa da coletoria, ele estava observando Cristo. Diz o texto que Cristo o viu. A palavra que a Bíblia usa no livro de Lucas para falar que Cristo o viu é a palavra tipo de quase que um raio-x. É quando você é observado por dentro. Cristo meio que olhou para aquele homem e viu o que passava no seu coração, viu o que passava na sua mente, viu como que ele poderia ter uma vida de muito mais tranquilidade. Cristo o viu. E aí diz que Cristo chegou perto dele e disse apenas assim: segue-me. Interessante, né? Cristo não disse nada, disse apenas segue-me. Porque Cristo o enxergou. Isso aqui é uma história interessante, amigo. Nós precisamos parar para pensar nisso. Amigos, Ele não desiste de nos convidar. Aqui vamos a uma outra história muito interessante. Eu gosto muito dessa história. Lucas capítulo 13, vira as suas páginas da Bíblia um pouquinho comigo. Lucas capítulo 13, aqui no verso 10, diz assim, Lucas 13, verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amigos, eu gosto dessa história, porque essa história é uma das poucas em que a pessoa não pede a cura.
Você não vê a mulher falando assim, Jesus me cura, olha aqui a minha situação, estou encurvado, não consigo me endireitar, Senhor, me traga uma cura. Não, Jesus a viu e Jesus chega perto dela e diz assim, vem cá, eu tenho um presente para você. Amigos, a maneira como Jesus nos trata no reino, como eu já falei aqui durante essa semana, é como filho. Quando Jesus olhou para aquela dor, daquele sofrimento, Jesus a viu como filho. Amigo, quando nós, Ellen White diz isso, né? Quando nós vivemos uma vida mais próxima de Cristo, o nosso olhar de compaixão se torna diferente para as pessoas. Precisamos viver nesses tempos entendendo que o Senhor nos observa e que Ele não desiste de nos convidar, em que Ele insiste em estar sempre ao meu lado, em nos chamar, em trazer-nos de volta. Sabe, o pecado contra o Espírito Santo que a Bíblia fala tanto, na verdade, nada mais é do que quando você desiste de ouvir a voz de Deus. Quando Cristo fala e essa voz já ficou longe demais e você já não quer mais ouvir, você meio que cauterizou o coração para a voz do Espírito Santo. Então o pecado contra o Espírito Santo não é que Deus não quer te perdoar, é que muitas vezes você não quer ser perdoado por Deus. E nós precisamos ter muito cuidado sobre este ponto. O Senhor Jesus, no reino, deseja muito que você chegue perto dele. E deixa eu falar uma coisa muito importante para você, com muito carinho. Cristo, quando chega na tua vida, Ele não te acusa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, amigos, você não vê em nenhum momento Jesus falando assim, vem cá, ô ladrão. O que foi que você fez, ô pecador? Olha aí o que você precisa mudar. Não. A presença de Cristo é tão transformadora que Cristo não disse nada, Cristo apenas o amou. E aquele olhar cheio de amor mudou a vida dele. O que estava escuro teve luz. O que estava escuro teve sentido. Porque agora Cristo estava na sua casa. Amigos, Cristo nos vê. Nós precisamos acreditar na maneira como Cristo nos enxerga. A terceira e última lição que nós tiramos neste estudo é: não deixe, amigo, não deixe a salvação passar. Zaqueu poderia falar assim, na próxima vez que Jesus passar aqui, eu vou lá vê-lo. Não, Zaqueu sabia das suas dificuldades, sabia que tinha muita gente, sabia que ele não ia conseguir enxergar, mas ele pensou, eu vou fazer tudo, eu vou subir a árvore, eu vou parar tudo para conseguir te ver, Jesus. Ele não deixou a salvação passar. Não deixe a salvação passar. Muitas vezes você pode perder oportunidades gigantescas por deixar a salvação passar. Chegamos num período da história, queridos, em que nós precisamos observar mais a maneira como Jesus tem para transformar a nossa vida. Não perca a chance. Deixa eu falar uma coisa para você aqui que eu acredito muito. Jesus, sim, está voltando. Não relativize isso. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Eu creio nisso. Mas você precisa estar preparado, porque Ele vai voltar, você estando preparado ou não. Então se prepare. Ele está às portas. E Ele deseja muito que você o encontre. Não perca a chance de observar a Cristo e de viver ao lado dEle e de ter o seu coração aberto para Ele. Se Ele está passando pela sua casa, pela sua vida, se Ele está te dando essa semana de oração, eu não sei, você que está nos assistindo, um amigo que está nos acompanhando, que você teve essa oportunidade, não deixe a salvação passar. Jesus tem algo lindo para você e Ele quer realizar este algo na tua vida. Tu aprendeu? Zaqueu teve uma nova oportunidade no dia que ele entendeu que o Filho do Homem não veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Se você se sente perdido, o pior das criaturas, o reino de Deus também é feito para você. Se você acha que você já conseguiu construir a tua história e que você precisa ter o seu coração, o seu caráter transformado, saiba que Cristo quer mudar o teu caráter. E Ele fará isso. E Ele quer transformar o teu coração e fazer a obra dEle na tua vida, em nome de Jesus. Olá, irmãos, boa noite. Estamos aqui, mais uma vez reunidos para mais uma semana de oração. Que todo louvor, que toda mensagem possa ser para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Eu ouvi que Cristo está passando. Me disseram que Ele faz milagres. Eu ouvi que Ele abraça. Eu ouvi que Ele toca. Eu ouvi que Ele atende.
de quem o chama pelo nome. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Eu passei a vida nessa estrada, calma, acostumado ao meu escuro, mas ouvi que és o Cristo, és a luz do meu futuro. Ilumina minha vida, me abra os olhos para o mundo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Glória, glória a Cristo. Glória, glória a Cristo. Oh, glória, glória a Cristo. Oh, glória, glória a Cristo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Amém, Senhor. Quantos querem dizer isso para Cristo hoje? Dizer, Senhor, eu estou aqui disponível para viver em breve aquilo que o Senhor reservou para a minha vida. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, estou muito grato pela oportunidade que tenho, Senhor, neste momento, de poder conversar aí com os meus queridos irmãos da Igreja do Jacarandá e poder ter esta oportunidade de poder abrir a palavra de Deus e ver através de histórias como a história de Zaqueu, como o Senhor deseja transformar e mudar a nossa vida. Que de maneira muito especial eles estudarem esta mensagem, que eles possam ter o coração aberto para poder viver essa nova história que o Senhor deseja fazer por todos nós e que eles possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Venha habitar em nós, mudar o nosso coração e nos dar essa nova chance que a Tua Palavra nos mostra. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Até nosso próximo encontro. Grande abraço.